A Polícia Federal do Brasil tem uma história rica e diversificada. Foi fundada em 1944 durante o governo de Getúlio Vargas, inicialmente como Departamento Federal de Segurança Pública. Ao longo dos anos, passou por várias transformações e expansões de suas atribuições, tornando-se responsável por uma ampla gama de atividades, incluindo investigações criminais, controle de fronteiras, combate ao tráfico de drogas e crimes financeiros, entre outros. A PF desempenha um papel fundamental na segurança pública e na aplicação da lei no Brasil. A história da Polícia Civil no Brasil remonta ao período imperial. Em 1808, com a chegada da família real portuguesa ao país, foram estabelecidos os primeiros órgãos policiais, inicialmente conhecidos como Intendência Geral de Polícia da Corte e do Estado do Brasil. Com o passar dos anos e as mudanças políticas e sociais, a estrutura e as atribuições da Polícia Civil foram se modificando. Durante o período republicano, houve várias reformas na organização policial, e as polícias civis estaduais foram estabelecidas em cada unidade federativa brasileira. Essas instituições são responsáveis pela investigação de crimes, manutenção da ordem pública e outras atividades relacionadas à segurança dentro do âmbito estadual. A Polícia Civil desempenha um papel fundamental na aplicação da lei e na manutenção da ordem em todo o país, trabalhando em estreita colaboração com outras instituições policiais, como a Polícia Federal e as polícias militares. Ao longo do tempo, a Polícia Civil passou por diversas transformações e adaptações para enfrentar os desafios contemporâneos, incluindo o combate ao crime organizado, tráfico de drogas, crimes cibernéticos, entre outros. A história da Polícia Militar no Brasil remonta ao período colonial. Durante o período colonial, as forças militares exerciam funções de policiamento nas capitanias, com o objetivo de manter a ordem pública e proteger os interesses da coroa portuguesa. Com a independência do Brasil em 1822, essas forças militares foram organizadas de forma mais estruturada, e as polícias militares estaduais foram sendo estabelecidas ao longo do tempo em cada estado brasileiro. As polícias militares têm suas origens na Guarda Real de Polícia, criada em 1809, no Rio de Janeiro, durante o período colonial. Após a independência, a Guarda foi transformada em Corpo de Guardas Municipais Permanentes, posteriormente dando origem às polícias militares estaduais. Ao longo da história do Brasil, as polícias militares desempenharam um papel importante na manutenção da ordem pública, no combate à criminalidade e na preservação da segurança dos cidadãos. Elas atuam principalmente no patrulhamento ostensivo das ruas, na prevenção e repressão de crimes, na manutenção da paz social e na defesa da população em situações de emergência. As polícias militares são subordinadas aos governos estaduais e têm uma estrutura hierárquica própria, baseada em princípios militares. Elas trabalham em colaboração com outras instituições policiais, como a Polícia Civil e a Polícia Federal, para garantir a segurança pública em todo o país. A Guarda Municipal é uma instituição de segurança pública presente em muitos municípios brasileiros. Sua função principal é zelar pela ordem pública, proteger o patrimônio municipal e auxiliar na segurança dos cidadãos. As guardas municipais têm suas origens na década de 1980, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que reconheceu o papel dos municípios na organização da segurança pública. A atuação das guardas municipais varia de acordo com as características e necessidades de cada município, mas geralmente inclui atividades como patrulhamento preventivo, fiscalização de trânsito, proteção de prédios públicos, apoio em eventos municipais e auxílio em situações de emergência. Ao longo dos anos, as guardas municipais têm se profissionalizado e adquirido maior reconhecimento como agentes de segurança pública. A Força Nacional de Segurança Pública é um órgão de apoio aos estados brasileiros em situações emergenciais. Ela é composta por policiais militares, civis, bombeiros e profissionais de perícia cedidos pelos estados e pelo Distrito Federal, sob coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A principal função da Força Nacional é auxiliar na preservação da ordem pública e no combate à criminalidade em casos de crises, conflitos ou situações extraordinárias. O Exército Brasileiro é uma das 3 Forças Armadas do Brasil, ao lado da Marinha e da Aeronáutica. Ele é responsável pela defesa terrestre do país, incluindo a proteção das fronteiras, a segurança interna e a garantia da lei e da ordem quando solicitado. Além disso, o Exército Brasileiro também desempenha papéis importantes em missões de paz, auxílio em desastres naturais e projetos de desenvolvimento social, como a construção de estradas e escolas em áreas remotas. Sua sede é em Brasília, e suas unidades estão distribuídas por todo o território nacional.